Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Agradecer, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveitar e pedir a espiritualidade maior que possa intuir os nossos estudos de hoje, pedindo também que todos nós possamos receber o tratamento de que precisamos, que os nossos dias possam ser melhores do que os que já foram, e que nesse dia de hoje, com esse tema sobre autoconhecimento, que a gente possa também se permitir estar livre e disponível para essa evolução espiritual que tem a ver com essas dimensões psíquicas, A gente fala muito pouco sobre isso no Espiritismo. Parece que a gente vive numa sociedade onde a gente vive as coisas em pequenas caixinhas, A gente fala sobre saúde física e guarda numa caixinha. A gente fala de saúde mental, a gente guarda numa outra caixinha. A gente fala da dimensão espiritual, a gente vai e guarda numa outra caixinha, como se a gente vivesse processos muito diferentes entre si. Nós, na verdade, somos seres integrados. Tudo isso que a gente está falando aqui são dimensões integradas. E a vida real é a vida espiritual. Então, a gente precisa falar um pouco mais desses temas vinculados ao Espiritismo. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema é que a gente hoje pudesse ser um pouco mais crítico em relação ao tipo de sociedade que a gente vive. Fazer essa leitura sobre o tipo de sociedade que a gente vive vai ajudar a gente a entender por que é tão difícil a gente se autoconhecer. A gente está num sistema de modo de produção capitalista. Muitos de nós trabalham várias horas hoje para agora à noite estar aqui. E a gente vive uma rotina mais ou menos assim. A gente acorda, a gente toma um café correndo, toma um banho e trabalha o dia inteiro, chega em casa exausto e dorme para trabalhar no dia seguinte. Parece que essa vida nossa da produção material, ela está muito invertida em relação às coisas que a gente estuda na casa espírita, em relação aos valores que de fato a gente precisa aprender. E aí parece que esses valores que a gente tenta aprender é muito difícil de praticar, porque a relação que a gente tem com essa sociedade é uma relação que vai na contramão. Esse sistema, então, capitalista, que é um sistema de produção que nos vincula muito mais à materialidade, que nos impede muito mais a viver uma vida mecânica, automática, ela nos traz dificuldade para a gente começar a se conhecer. Que horas que você vai parar para pensar sobre como você está, sobre a sua evolução espiritual, se você vive uma vida impelida a acordar, trabalhar o dia todo, dormir, e tem que dormir bem, para acordar no outro dia, para trabalhar de novo. Se você vive uma vida impelida a basicamente não ter muito tempo para as pessoas que mais importam para você, afinal de contas, os nossos grandes desafios espirituais são as nossas relações próximas, são os nossos familiares, a nossa vida em comunidade, são os nossos principais desafios. Então, significa que a gente tem pouco tempo para aquilo que mais importa. Só que, quando a gente fala do tempo, o tempo é uma dimensão abstrata. O tempo é algo que a gente criou para viver em sociedade. Quando a gente vai nos livros espíritas, essa noção de tempo é outra. O mundo espiritual, ele passa muito mais lentamente, Quando a gente vê o relato dos espíritos desencarnados, a noção de tempo lá é diferente. O tempo lá passa muito mais lentamente. Aqui a gente tem uma noção de tempo muito mais veloz. E essa noção de tempo, ela não tem a ver só com o modo como a gente cria a nossa relação com o tempo, mas também tem a ver com o tipo de sociedade que a gente vive. É uma sociedade do imediatismo, é uma sociedade, sim, da correria, é uma sociedade da vida mecanizada, automatizada, como se a gente fosse robô. Então, pensa bem, você passa boa parte dos seus dias da semana muito mais preocupado em produzir materialidade
produzir para comprar o carro, produzir para comprar a roupa, produzir para comprar o remédio. É uma vida da produção. É enlouquecedor pensar que a gente passa muito mais tempo da nossa vida trabalhando e muito menos, inclusive, gozando daquilo que a gente produziu materialmente. E muito menos tempo podendo viver experiências importantes com as pessoas que nos são mais importantes. Como é que a gente vai construir boas memórias com as pessoas que a gente ama, com os nossos filhos, os nossos pais, se a gente não tem tempo para construir essas memórias? As nossas memórias, elas estão muito mais vinculadas à matéria. Bom, então se a gente vive esse tipo de sociedade, fica muito mais difícil a gente praticar o autoconhecimento. Até porque na sociedade ocidental, né, também olhar para o mundo interior, olhar para si não é valorizado. É até meio ruim, meio mal visto, porque não é legal estar vulnerável, a gente sempre tem que ocupar um lugar de dar conta, de estar bem, de estar feliz. Estar vulnerável e olhar para si mesmo é uma coisa muito mal vista na nossa sociedade. Tanto é que poucas pessoas dizem muito claramente, abertamente, olha, eu vou ao psicólogo, olha, eu vou ao psiquiatra. Porque olhar para esse mundo interior é olhar para a vulnerabilidade. Essa sociedade não gosta de vulnerabilidade. Né? Ela é a sociedade da racionalidade. Então o que importa é o conhecimento racional. E quando a gente fala de espiritismo, o espiritismo ele valoriza, a última vez que eu estava aqui, né, a gente falou do tripé do espiritismo, que é o conhecimento filosófico, né, o conhecimento científico e a religião. Então a gente tem um tripé no espiritismo. Ou seja, o espiritismo ele valoriza muito a ciência. Então, só que o espiritismo diz que além desse conhecimento dito racional, é importante o conhecimento, vamos dizer assim, subjetivo. Então parece que a nossa sociedade não valoriza um conhecimento que para o mundo espiritual é importante, que é esse conhecimento subjetivo. Mais especificamente, o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Se a gente não faz o movimento de se conhecer, como é que a gente vai entender o que a gente precisa melhorar? Né? Então, o autoconhecimento é uma das ferramentas mais básicas, mais importantes para a evolução espiritual. E existem várias ferramentas. A gente poderia aqui ficar uma noite toda, aliás, o final de semana inteiro, falando das principais ferramentas que a gente tem para a nossa evolução espiritual. Mas o autoconhecimento é como se fosse a coluna vertebral para a evolução espiritual. E, então, a gente vai perceber que essa sociedade não valoriza isso. Se essa sociedade não valoriza isso, as crianças elas não aprendem desde cedo a valorizar isso. Então, eu tenho 36 anos, né? Então, eu sou de um outro tempo. De um tempo que a gente não era educado sobre os afetos. Os nossos pais não nos ensinavam o que é raiva, o que é tristeza, o que é saudade. A gente aprendia mais pela convivência. Então a gente não aprendia, a gente não era educado para olhar para o mundo interior. Né? Eu venho de uma família muito simples. Então a educação era a educação mais dita moral, né? A educação propriamente da escola, e era mais ou menos isso. Então, as nossas gerações, elas não aprenderam que olhar para o mundo interior é importante. É importante para se viver em sociedade, é importante para a evolução espiritual, é importante para a evolução moral. A gente não aprendeu. Então, o que acontece? A criança ela não aprendeu em casa, ela não aprendeu na escola, justamente porque não é valorizado isso. Ou seja, a gente está aqui dizendo o tempo todo de um descompasso entre aquilo que o Espiritismo nos move a desenvolver e aquilo que de fato acontece. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando do conhecimento que nós temos de nós mesmos, ou de uma prática, de um exercício que a gente precisa desenvolver, de um movimento
de olhar para si mesmo. E isso é muito difícil. Sabe por quê? A sensação que eu tenho é que a gente vive boa parte dos nossos dias e das nossas horas meio anestesiado. É como se a gente estivesse escorregando num escorregador mecanicamente, ladeira abaixo, sem pouco olhar como está do lado. Se você está na rua dirigindo, você está sempre correndo, você mal olha o que está do lado. Se você atravessa a rua, você mal olha o que tem do lado. É como se a gente estivesse o tempo todo correndo contra o tempo, escorregando para o próximo dia, e a próxima semana, e o próximo mês, e assim em diante. Então, fica muito difícil mesmo a gente exercitar esse autoconhecimento, certo? Então, eu fiz aqui um panorama para a gente sobre que tipo de sociedade que a gente vive e o que esse tipo de sociedade dificulta esse autoconhecimento, certo? Agora a gente sabe que existe uma relação importante entre autoconhecimento e evolução espiritual, pensando o autoconhecimento como uma ferramenta importante dessa evolução. Eu fiz uma comparação com a coluna vertebral, porque a coluna vertebral é o que sustenta o nosso corpo. Todo movimento que a gente faz aqui, a gente está fazendo porque a gente tem uma coluna vertebral, ou seja, ela organiza o nosso corpo centralmente. O autoconhecimento é como se fosse uma coluna vertebral para a gente conseguir evoluir espiritualmente, né? O autoconhecimento é um exercício diário. Quando a gente vai olhar na história humana, de como que as pessoas exercitavam o autoconhecimento, isso não é novo, isso já é antigo, né? Esse é um exercício antigo, só que parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil está para fazer o autoconhecimento. Quando a gente fala da filosofia, né, antes de existirem os psicólogos, porque autoconhecimento não é matéria de psicólogo, antes de existirem os psicólogos, quando a gente fala, por exemplo, da filosofia socrática, para quem já ouviu falar do Sócrates, o Sócrates tinha uma fala muito conhecida, né? Conheça-te a ti mesmo. Na época da filosofia socrática, a gente já falava da importância do sujeito se conhecer. Era um momento historicamente importante do pensamento crítico. A gente precisava ficar mais crítico, a gente precisava de largar de acreditar em tudo que as pessoas nos diziam. Então, conheça-te a ti mesmo, não só para você entender como que você funciona, mas também para entender a sociedade que te aliena. Era um momento muito importante da história. Quando a gente fala, por exemplo, do Evangelho de João, né, do capítulo 8 até capítulo 8, versículo 32, qual que é? O que está escrito lá? Que é uma máxima também. Todo mundo já ouviu falar dessa máxima. Conhecei a verdade e a verdade nos libertará. Né? E quando ele fala sobre conhecer a verdade, ele está falando, conhecer a verdade sobre, vamos dizer assim, as palavras de Cristo, que realmente importa, né? No mundo, vamos dizer assim, no mundo extrasensorial, mas também no sentido de que é importante você conhecer a verdade para se libertar. E essa verdade passa pela sua verdade, a verdade quem você é, a verdade sobre a sociedade que você vive, a verdade sobre o que de fato importa na sociedade, o que seria mais importante da gente olhar. Então a gente vai observando que essa história de olhar para si mesmo é muito antiga. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais difícil está para olhar para nós mesmos. Estou vendo um garotinho aqui com o celular. Essa relação que a gente tem com a tecnologia é uma relação também que nos dificulta no autoconhecimento. Parece que a gente não suporta ficar no vazio. A sensação que eu tenho é que as pessoas elas não podem ficar sem fazer nada. Né? Então vocês estão aqui olhando para mim agora, mas se não tivesse nada para ser feito, vocês estariam incomodados, dançando na cadeira, olhando o relógio, levantando, olhando na porta o que está acontecendo, pegando o livro ou pegando o celular, porque a gente não suporta aquela sensação do vazio. Sabe de uma coisa? Para a gente conseguir olhar para nós, a gente precisa suportar viver o vazio, porque quando a gente esvazia a cabeça dessa sensação da correria, é que a gente consegue olhar para nós. É que às vezes você descobre que você está com uma dor nas costas.
Quem aqui passou às vezes o dia inteiro trabalhando e só no final do dia descobriu que está com dor nas costas? Quem aqui passou não sei quantas horas trabalhando e demorou para descobrir que está com sede? Né? Machuca o pé trabalhando e não percebe, tem um calo no pé e não percebe. Se essas coisas que são tão mais sensórias, tão mais fáceis de ser observadas, imagina o que está dentro. Às vezes a gente passou o dia inteiro trabalhando e não percebeu que está triste. Passou o dia inteiro trabalhando e não percebeu que está com raiva. Sabe o que acontece? Até na hora de dormir, você precisa de um celular para você olhar. Você não suporta o momento do vazio que te dá entre o momento que você encerra o seu trabalho e o momento do seu desdobramento durante o seu sono. Você não suporta isso. Ou seja, até a relação que a gente tem com a tecnologia, ou seja, as ferramentas que a gente usa para a tecnologia, elas são ferramentas importantes para a nossa evolução, mas elas também são ferramentas que de alguma forma nos desconectam dessa possibilidade do que importa. A gente senta na mesa para almoçar, né? Se a gente tirasse uma foto de várias mesas, de várias famílias, no lado do celular, e eu estou falando de mim, viu, gente? Estou falando de mim. Quando a gente vem aqui falar, fica parecendo que a gente não vive nenhuma das dificuldades que a gente está falando aqui. Mas tudo que eu estou falando de mim mesmo, né? Eu uso as minhas próprias experiências para falar das dificuldades humanas. Então, ficam sentados lá do celular, o outro sentado do outro lado, e as pessoas comendo, uma fala alguma coisa e a outra, o que você falou mesmo? Então parece que a gente não consegue mais conviver, né? Imagina olhar para dentro de si. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é fácil, que é um exercício. E que hoje eu vou tentar fazer alguns exercícios aqui para a gente aprender como que a gente usa a ferramenta do autoconhecimento para pensar a nossa própria evolução, e que aqui vai ser difícil, em casa vai ser difícil. A gente vai precisar de várias vezes tentando praticar para a gente conseguir minimamente se conectar. Mas quando a conexão acontece, fica muito mais fácil, tá? Eu ia falar que essa prática também, essa prática do exercício do autoconhecimento, ela é muito dita pelo Santo Agostinho. Santo Agostinho, todo mundo tem uma ideia dele como santo, né? Por causa da Igreja Católica, mas antes dele ser um santo, ele é filósofo, né? Ele era um filósofo. E ele fazia um exercício diário, ao final do dia, de perguntar para ele mesmo o que ele teve de lucro espiritual, o que ele teve de perda espiritual. Ou seja, ao longo das horas do dia dele, ele se questiona: nossa, o que será que eu consegui espiritualmente? E o que será que eu não dei conta? Onde eu deslizei, onde eu escorreguei, aonde eu me desencontrei daquilo que verdadeiramente importa no Cristo. E ele era um cara muito corajoso de fazer esse exercício. No momento em que as pessoas estavam muito pouco preocupadas umas com as outras, né? Era um momento histórico também de muita pouca empatia. Muitos conflitos por terra, muitas guerras, muito problemas entre países, né? Muita dureza entre nós, para um momento histórico que nós éramos muito duros uns com os outros. E ele fazendo um exercício diário de olhar para ele mesmo e pensar como é que foi o dia dele. Então, acho que o Santo Agostinho deu uma ferramenta para a gente, que eu acredito que não dá para a gente praticar exatamente como ele praticou, então eu vou fazer uma outra sugestão, mas que acho que cada um de nós vai adaptar essas práticas de acordo com a sua própria realidade, a sua rotina. Para a gente fazer o autoconhecimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar a sua condição de vulnerabilidade. Essa é uma premissa. Se você não aceita, que você não dá conta de tudo, que você não é todo poderoso, que você não é perfeito, ou seja, se você não aceita a sua condição de vulnerabilidade, você não vai conseguir olhar para você. Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente encontra muitos monstros que a gente vê por aí e parece que não acontece
acontece no quintal da gente. Quando a gente amplia as nossas dificuldades, elas parecem exatamente como a gente condena. A gente olha lá para o filho do vizinho e fala, não acredito que ele está fazendo isso. Olha que absurdo. A gente fala coisas assim, né, pejorativos horríveis sobre o filho da vizinha. Quando a gente entra em contato com as nossas dificuldades, parece que a gente está fazendo coisas muito parecidas, só que em escalas menores ou maiores que o filho da vizinha. Aceitar a condição de vulnerabilidade e ter a postura do não julgamento. Então, para a gente se autoconhecer, precisa de uma outra coisa. A gente precisa também não se julgar. Não se julgar não significa não dar nome. A gente precisa dar nome. Dar nome no que fez. Ó, eu estou com dificuldade de perdão. Esse é um problema meu. Eu tenho dificuldade com perdão. Eu estou com dificuldade de lidar com os prejuízos materiais da vida. Eu estou com dificuldade de conviver com a diferença. Eu preciso dar nome. Se eu não dou nome, então eu não entendo. Então, acho que quando a gente fizer esse exercício de olhar para nós, a gente precisa dar algum nome para isso. Se perguntando, o que é isso? Eu estou sentindo que isso está me incomodando, dentro de mim, eu repito esse comportamento, repito esse pensamento diversas vezes ao longo da minha rotina, das minhas semanas, dos meus dias. Que nome que é que eu dou para isso? Então, nomeio, mas eu nomeio sem julgar. Se julgar no sentido assim, porque eu sou um infeliz, porque eu não tenho valor, olha como eu não presto, olha. Então, esses pejorativos que a gente diz sobre o filho da vizinha, a gente também precisa não só poupar o filho da vizinha, mas a gente precisa se poupar também. A postura do não julgamento é importante. Quando a gente vê, né, os espíritos evoluídos, a gente lê nos livros, e quando a gente vê a postura dos espíritos evoluídos, né, nas casas com a gente olha e fala, nossa, como ele me trata. Você se sente pequenininho, né, perto dos espíritos mais evoluídos, porque eles conseguem oferecer cuidado pra gente, quando muitas vezes alguém que está perto da gente, que convive debaixo do nosso teto, não consegue oferecer. E esses espíritos, eles conseguem oferecer sem julgar. E não é que eles não nos corrigem. Nossa, já levei cada puxão de orelha, muitos puxões de orelha, imagino que vocês já levaram também. Né? Não é que eles não vão nos orientar, eles vão puxar a nossa orelha. Eles estão ali para, de fato, ajudar a gente a pensar na nossa vida, nos nossos processos aqui, terrestres. Mas eles têm uma outra questão, que é o que eu estou falando que a gente precisa fazer com a gente ainda não dá conta, que é não julgar. Você não vai ver o espírito te julgando, falando para você assim, você não vale nada, né? Seu bandido, seu sei lá o quê. O espírito evoluído, ele não vai usar termos pejorativos. Bom, então, primeira premissa, aceitar a nossa condição de que a gente não dá conta das coisas, aceitar a nossa vulnerabilidade. Segunda, não se julgar, certo? E a terceira premissa é fazer o reconhecimento daquilo de que a gente tem de mais difícil em nós, mas também aquilo que a gente tem de melhor em nós, tá? Então, para a gente começar a fazer essa prática, eu vou pedir para a Raíssa conectar. Aliás, nem precisa, Raíssa, essa primeira prática não precisa colocar o som. Eu só vou pedir para todo mundo fechar os olhos, tranquilamente, procurar a forma mais confortável de sentar na cadeira. Se a gente sentar na cadeira de uma maneira desconfortável, fica mais difícil. Então, vamos sentar na cadeira, fechar os olhos. Agora a gente vai inspirar pelo nariz lentamente. Puxa o ar pelo nariz lentamente. E solta o ar pela boca lentamente. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Lentamente. Sem pressa.
você puxar o ar, você puxa como se você estivesse atraindo para você a última quantidade de ar desse ambiente. E quando você solta também pensando que você está soltando a última quantidade de ar dentro de você. Mas lentamente, profundamente. Inspira, expira. Enquanto vocês inspiram e expiram, eu vou ler um texto para vocês e vou pedir para que vocês se transportem para esses lugares internos que eu vou conduzir vocês. Vou convidar vocês para uma viagem no tempo, conectando-se com aspectos que vocês julgam mais difíceis em si mesmos. Vamos procurar dentro de nós aspectos que nós conhecemos como mais difíceis em nós mesmos. Tentem enxergar de perto todos esses detalhes dessas dificuldades, mas sem julgamento. O discurso punitivo nos impede de nos acessar, nos impede de nos conectar verdadeiramente com o que Jesus nos ensinou, a compaixão. Lembrem-se que todos nós somos viajantes no tempo, e nestas viagens existem oportunidades de melhorias. Em nosso modo desajustado e negativo de pensar, em nosso comportamento que insiste em repetir, e na emoção que nos escapa, e o tempo passa, e o relógio tic-tac, tic-tac. De novo, quais dificuldades eu reconheço em mim mesmo? O que será que essas dificuldades, elas dizem das nossas necessidades evolutivas? Por que será que eu estou encarnado aqui agora? Inspira, expira. Inspira, expira. Agora, gentilmente, vocês vão abrir os olhos, sem pressa. E ao abrir os olhos, a gente traz para esse momento agora mais um vigil, todos nós de olhos abertos, e a gente se pergunta de novo aqui, será que eu consegui reconhecer dentro de mim pelo menos uma dificuldade? Quando eu elaborei esse material aqui, eu bem rapidamente pensei na dificuldade. Tem uma minha que é as batatas. Depois que eu escorrego, não importa o ambiente que eu estou, eu tenho essa dificuldade. E a gente tem várias, né? Será que a gente conseguiu reconhecer pelo menos uma dificuldade? Conseguiu, gente? Honestamente, conseguiu lembrar de pelo menos uma? Você não. E vocês? Conseguiu pensar pelo menos uma dificuldade que você tem em você? Conseguiu? Quem não conseguiu, gente, tranquilo. Vai para casa, faz o exercício de novo. Tenta olhar para você e se perguntar, ao longo dos dias da semana, quais dificuldades comumente eu tenho em mim. E a gente tem vários sinalizadores dessas nossas dificuldades. Tá? Bom, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Por que será que eu encarnei? As pessoas querem muito saber por que encarnou. Só que a gente tem vários indícios do porquê que a gente encarnou. E um dos nossos indícios está nas nossas dificuldades. Aquela dificuldade que a gente sempre repete, que ela sempre volta e meia, a gente está tombando com ela.
ela geralmente ou elas têm a ver com o nosso motivo reencarnatório. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade com o perdão, muito. Então ela vai sempre vivendo experiências, principalmente com os entes queridos, onde ela precisa perdoar. E aí é a coisa que mais dói dentro dela é o perdão. Tem gente que tem muita dificuldade em relação ao desprendimento material. Né? Trabalha, vive uma vida muito escrava do dinheiro e não consegue nem consumir o que produz. E aí, o que acontece? Ela vai vivendo problemas da materialidade para ela aprender a lidar que o que mais importa não é o dinheiro, que é a saúde, que é a família. Né? Existem outras coisas que importam muito mais e que são a essência da nossa encarnação. Bom, então, com esse exercício, a gente... Pode falar? Achei. Conseguiu agora? Conseguiu? Ok, que bom que você conseguiu. Então, esse movimento de olhar para dentro de nós e encontrar a nossa dificuldade, ele é muito bom. Porque ele vai dizer, né, em alguma medida, por que a gente está encarnado e também vai nos dar um indicativo do que internamente eu preciso fazer para evoluir. Né? É uma estratégia que os nossos irmãos, os nossos espíritos, amigos, eles vão sempre dizer pra gente, olha, melhora tal coisa. Né? Ou você vai no centro espírita e tem, sei lá, um colega, um dirigente, que senta com você, você vai lá, conta a sua história, ele senta com você, às vezes, num acolhimento fraterno e fala, olha, é importante cuidar de tal coisa. A gente precisa, cada vez mais, exercitar esse olhar para dentro de si, para a gente até precisar menos das pessoas nos cutucando, semana a semana, porque a gente precisa melhorar. Outro indicativo são as nossas relações mais próximas. Os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, eles estão sempre dizendo para a gente que a gente precisa melhorar. Repararam isso? Fulano, você já pensou que você sempre faz isso? Nossa, mas você não muda, hein? Não é assim? Então, esses indicativos que as pessoas nos dão de algo que é difícil lidar em nós, tem a ver com as nossas principais dificuldades. Ou seja, os outros também são indícios das nossas dificuldades, certo? Agora a gente vai fazer de uma outra forma. Eu falei da importância da gente reconhecer as nossas dificuldades, mas eu vou falar agora, aliás, antes até de falar disso, tem uma coisa que ajuda muito a gente a reconhecer as nossas dificuldades. Tem uma tríade que a gente chama de pensamento, emoção e comportamento, tá? Reconhecer o pensamento vinculado a essa dificuldade, o comportamento que a gente tem geralmente frente a essa dificuldade, a emoção, é muito importante. Até qual horário que eu tenho para falar? Fica à vontade. É até as 20h45, mas está tranquilo. Tá? Então, beleza. Então, eu vou caminhar para esse exercício e vou meio que finalizar. Depois a gente pode continuar no próximo momento essa atividade aqui. Tem uma técnica, né, que ajuda a gente a se conhecer e, consequentemente, pensar a evolução espiritual, que é tentar entender o comportamento, emoção e pensamento vinculados a essa dificuldade. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa chamada Maria. A Maria, na verdade, ela é um pouco de nós, talvez todos nós. Maria deve ter uma história muito parecida com a nossa. Né? A Maria, ela é uma mulher que viveu muitos problemas em relação ao perdão. Ela precisou enfrentar o perdão várias vezes na vida dela. Desde muito cedo, ela precisou enfrentar esse perdão. E aí, quando a Maria vai fazendo esse exercício de olhar para ela em relação ao perdão, e aí ela conversa com ela mesma, né? Ela se pergunta assim, nossa, qual que é o pensamento que eu tenho sempre que eu estou de frente com o perdão? Aí o principal pensamento é assim, ele que se dane, foi ele que errou, ele que corrige, ele que me procure. Perdão pra quê? Perdão é coisa de fraco. Perdoar pra quê? Foi ele que errou comigo? Eu vou lá me vingar. Esse é o principal pensamento da Maria frente ao perdão. Aliás, os principais pensamentos, eu acho que eu nominei aqui
pelo menos 4 pensamentos vinculados ao perdão. Então, o pensamento, há quanto tempo os espíritos estão dizendo para nós que pensamento é energia? Se a gente produz pensamentos negativos, a gente naturalmente vai materializar energias negativas para o nosso ambiente, energias negativas para nós mesmos. Está aí um pouco da origem das nossas doenças. Boa parte das nossas doenças são provocadas pelos nossos pensamentos, né? Às vezes não são consequências reencarnatórias, às vezes as doenças são produzidas por essa atual encarnação. De tanto produzir pensamento negativo, você está condensando energia que adoece a sua matéria, né? Então a gente passa do perispírito para a matéria física e a gente vai adoecendo aos poucos. Nenhuma doença ela começa aleatoriamente, né? As doenças elas começam no espírito. E quando você pergunta para Maria assim, Maria, o que será? Quando a Maria pergunta para ela mesma, o que será que você faz? Qual que é o comportamento que você tem quando você está frente ao perdão? A Maria nominou o perdão como a principal dificuldade dela. E aí ela fala assim para si mesma, geralmente eu me esquivo dessa pessoa, eu evito ela e às vezes até saboto, implico. É esse o meu comportamento. E qual que é a emoção que a Maria tem? Ou as principais emoções? Raiva, revolta, tristeza. Gente, mas os espíritos já estão nos ensinando há quanto tempo que a gente precisa fazer regulação emocional? Que a gente precisa aprender a manejar as emoções disruptivas, impulsivas, inadequadas, porque as emoções elas provocam muitas coisas no nosso perispírito e também provocam reações nas interações sociais. Há quanto tempo os espíritos estão nos ensinando isso? Ou seja, existe uma relação muito íntima, né, entre esse conhecimento psicológico de si e a evolução espiritual. A relação é muito íntima. Então a gente precisa parar de colocar as coisas em caixinha e começar a usar as coisas de uma maneira mais costurada, que a vida é costurada. A vida ela não existe, a gente não encarna aqui e fecha a caixinha da encarnação passada. As caixinhas estão todas abertas para a gente olhar para as dificuldades que a gente tem e ao mesmo tempo enfrentar elas e até usar os recursos que a gente tem. Então, o que eu vou pedir para vocês em casa, né? Vocês já reconheceram a principal dificuldade. Então, o exercício para casa é o seguinte: a gente vai reconhecer dentro dessa dificuldade qual é a emoção, qual o comportamento e qual o pensamento a gente tem toda vez que a gente vive isso. Gente, que é batata, é repetitivo. Os pensamentos são os mesmos. Troca-se a pessoa, mas os pensamentos são parecidos. Troca-se a situação, mas o comportamento e a emoção é parecido. Ou seja, é um modo de funcionar espiritualmente inadequado, emocionalmente inadequado. Se a gente reconhece, é muito mais fácil mudar, né? Se a gente não reconhece, a gente vive aí na ladeira, como eu falei, descendo de escorregador sem saber o que está acontecendo do lado, sem saber o que está acontecendo dentro. Então é um exercício. Para a gente não falar, né, para finalizar, para a gente não falar só sobre dificuldade, a gente precisa falar de potência. Porque autoconhecimento também é reconhecer potência. Nós não somos só as nossas dificuldades, nós somos potência. Eu vou pedir a Raíssa para ligar a caixinha e colocar uma música para a gente fazer um outro exercício de olhos abertos, tá? Para a gente se conectar com aquilo que a gente tem de bom também. A segunda música, Raíssa, salvo engano. Para a gente se conectar com aquilo que a gente tem de recurso. Nós temos muito recurso. E a nossa sociedade também nos ensina outra coisa, a olhar mais para os nossos defeitos, porque a nossa sociedade é crítica, exigente, julgadora, mas ela pouco nos ensina a olhar para as nossas potências. Então agora, de olhos abertos, a gente vai se conectar com as nossas potências, né? Vou ler um outro texto aqui que eu escrevi para a gente se conectar com isso, que também é importante para todos nós. Nós não somos só dificuldades, nós somos muito mais do que nós imaginamos. Nós também somos potência, recurso, habilidade. Olha aqui para mim.
entre um café e um pão, conversa gentis, estendendo a mão, como meus olhos em meu fiel violão. Reconheço a minha potência, porque eu tenho ciência de que a vida exige paciência. E eu me torno resistência, e o relógio volta a bater. Tic-tac, tic-tac. Eu quero agora fazer o caminho de volta, sem me perder de mim mesma, sem me perder deste coletivo, porque eu também sou potência. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando assim, será que agora eu sou capaz de olhar para dentro de mim mesma e pensar uma potência que eu tenho? Porque todos nós somos diferentes entre nós, e que bom que a gente é diferente, porque eu tenho uma habilidade, você tem outra, e você me ajuda com a sua, eu te ajudo com a minha, e assim a gente cresce. Será que hoje, amanhã, ou durante o final de semana, eu sou capaz de olhar para dentro de mim e pensar o que eu tenho de bom para oferecer? Porque eu não sou só dificuldade, eu tenho muita coisa boa, e temos mesmo. A gente tem muita coisa boa dentro de nós. Nós somos espíritos, né, que vivem. Nós somos espíritos milenares, a gente vive há quanto tempo? Eu não consigo nem imaginar quanto tempo a gente está por aí. Quantas coisas boas a gente já aprendeu e coisas boas que a gente praticou, né? Talvez quando a gente desencarnar, a gente possa, do lado de lá, encontrar, às vezes, espíritos que estiveram encarnados conosco, que vão lembrar de algo que a gente fez, de momentos importantes que a gente viveu com eles e que agora eles vão poder nos prestigiar e nos agradecer. Fulano, você lembra? Né? Acho que aqui mesmo, encarnado, a gente já teve essa experiência. Fulano, você lembra tal dia daquela conversa que a gente teve? Você lembra que você me falou tal coisa? Nossa, não esqueça que você me ofereceu um café e um abraço. Mas aquele dia você mudou minha vida, né? Então, que a gente possa reconhecer as nossas potências para a gente não achar que nessa balança do autoconhecimento tem só problema. A gente tem problema e a gente tem potência. E aí nesse jogo, né, de equilibrar as dificuldades, né, e utilizar as potências para cuidar das dificuldades, a gente vai evoluindo individualmente. E eu digo, então, reforço, que o autoconhecimento não é só uma ferramenta para a evolução individual, ela é uma ferramenta para a evolução coletiva. Porque a evolução da nossa sociedade, né, ela é a soma das pequenas evoluções. Então, se a gente hoje tem a oportunidade de estar aqui numa casa espírita, podendo falar sobre coisas importantes para as nossas vidas, é porque existe uma soma de partes evolutivas individuais que faz com que essa casa exista, né? Quando eu escutei a história dessa casa, né, que tem a ver com seu pai, então a contribuição do seu pai, a contribuição de outras pessoas naquela época e nesse momento, ou seja, a soma das evoluções individuais é que faz essa evolução desse coletivo. Nós somos coletivo, então olha a responsabilidade. Então a minha evolução espiritual, ela é importante para mim, sim, mas a minha evolução espiritual, ela é importante para todos. Eu sou responsável por todo mundo que está aqui. Tudo que está acontecendo hoje, em partes, tem a ver com a minha parte, com aquilo que eu contribuo ou não contribuo, né? Eu vou encerrar a atividade hoje, né, perguntando se vocês têm alguma dúvida, né, se querem colocar alguma coisa, complementar alguma informação, né? Fique à vontade. Se quiser depois falar individualmente também, se não quiser expor, tá tranquilo, fique disponível para a gente conversar. A dúvida é, qual é a dica que você nos dá para continuarmos com o autoconhecimento? Então, vamos lembrar do Agostinho? O Agostinho fazia esse autoconhecimento todo dia. Eu acho que é difícil, a gente ainda não está nesse momento de dar conta de olhar para si todo dia, mas no final de semana tem sempre um momento que a gente está mais tranquilo. Aquele momento que às vezes você já cuidou das tarefas domésticas, né? Já fez o supermercado, tudo. Então, naquele momento, você vai para um lugar confortável, silencioso e faz o exercício de respiração que a gente aprendeu aqui hoje, que o exercício de respiração é um movimento de autoconexão. Porque quando a gente não se conecta,
Quando a gente não faz esse movimento de conexão, a gente não vai olhar para nós. Então, a estratégia da respiração é para olhar para dentro de si e se conectar com as sensações, com os sentimentos, com as emoções, né? Com os comportamentos, os pensamentos. E a minha sugestão é que a gente faça isso pelo menos aos finais de semana. Que hoje a gente faz quando? No final do ano, no início de ano, né? Tem até aquela frase, né, que a gente sempre brinca. E então, é Natal, o que você fez? É o momento que a gente faz essa reflexão. Então, que a gente possa tentar, pelo menos, fazer aos finais de semana. Só que a gente precisa fazer e fazer com a intenção de fazer. Não é mecânico, não, espera aí que eu tenho que fazer. A mulher lá falou que tem que fazer, espera aí. Não, faz com a intenção de fazer mesmo, com a intenção de se conhecer e sem se julgar. Porque se quando você abrir essa caixinha de Pandora e descobrir todas as suas dificuldades, que às vezes você não tinha reparado ainda, você vai querer se julgar. E se você se julgar, você vai se desconectar. E aí você está longe do Cristo. Porque o Cristo fala da compaixão. E a compaixão não é só com nossos irmãos. A compaixão também é compaixão de si, da autocompaixão. Certo? Tranquilo, gente? Mais alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Sim. Obrigada pela presença de todos vocês, né? Pelo apoio. Eu espero que a gente possa sair um pouco melhor da casa do que a gente entrou. Obrigado. Boa noite, gente.